Você está assistindo Diálogo Franco. De volta com o Diálogo Franco pela sua TV Rádio Jornal e 90.3 FM. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Silas, já vamos começar aqui a nossa entrevista, não é? Conversar com o senador para saber sobre eleições 2020. Do PDT, e ele é o relator dessa proposta, né, de mudança da Constituição, que me parece que vai à votação amanhã no Senado Federal. Eu estou aqui do Maranhão, grande liderança, jovem liderança, começou aí a sua vida pública lá no movimento estudantil, tem a cara do PDT, tem a cara de luta do Brizola, né, e agora ele tem essa responsabilidade. Bom dia, senador. Bom dia, senador. Bom dia, Eli Lopes, bom dia, Silas Freire, prazer enorme em revê-lo, sem dúvida nenhuma, você está fazendo muita falta aqui no Congresso Nacional, e pelo trabalho, pela relação, pela amizade que você construiu aqui em Brasília, para ajudar o povo sofrido do Piauí e de todo o país. E quero também, em especial, cumprimentar todos os seus telespectadores do Diálogo Franco, e as rádios que estão retransmitindo neste momento esse diálogo importante. Senador, tem a proposta aí, o seu relatório está pronto para amanhã. O senhor teve, inclusive, no final da semana passada, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Precisa se decidir até o dia 30, há um entendimento de que quando serão realizadas essas eleições. Vocês ouviram os cientistas, ouviram os políticos, têm ouvido os partidos. E aí o senhor está com o relatório pronto? O senhor pode nos informar para o Piauí, parte do Maranhão, o que o senhor vai mostrar aos seus pares amanhã? Silas, nós teremos uma sessão de debates no dia de hoje, chamada Comissão Geral, que você conhece tão bem, com a presença do presidente do TSE, ministro Barroso, no Prodasem do Senado. Ele estará lá presencialmente para acompanhar essa sessão de debates. Teremos a presença de especialistas, biólogos, a comunidade científica. Convidamos o presidente nacional da OAB, o presidente nacional da Confederação Nacional dos Municípios, para ouvi-los, além dos senadores. Eu já estou com o projeto mais ou menos elaborado, com o relatório mais ou menos elaborado, mas o que é muito importante para os nossos amigos do Piauí, do Maranhão compreender, e de todo o Brasil que estão acompanhando através da internet. O senador Everton não é o inventor da ideia de se adiar a eleição. Tá? Por mim, a eleição teria que acontecer no dia 4 de outubro, até porque é uma data que já estão todos organizados. No nosso calendário, nunca aconteceu na história do Brasil adiar a eleição. É um assunto muito sério e caro para a nossa democracia, porque nós sabemos o quanto que ela ainda é frágil. E nos dias de hoje, principalmente, nós não podemos brincar de ficar mexendo em data de eleição, que é o único local concreto, o momento eleitoral, que é o lugar concreto da sociedade escolher os seus representantes e fazer com que a Constituição seja respeitada. Nós não somos poderes originários da Constituição, nós somos derivados, ou seja, nós não podemos mudar a vontade do Constituinte de dar periodicidade ao mandato e ao voto. Então, de já, eu quero logo começar essa entrevista esclarecendo para todos os candidatos, para todos os prefeitos, que nós não temos possibilidade, neste momento, nenhuma, de discutir prorrogação de mandato. Então, temos que discutir a data da eleição, e é esta tarefa que eu estou incumbido de realizar. Na sua opinião, senador, a eleição pode sim acontecer este ano, de uma maneira diferenciada, logicamente, por conta da pandemia, mas tem que ser esse ano ainda. O que nós vamos fazer no relatório? Eu vou adiantar aqui em primeira mão para vocês. Por que primeira mão? Porque eu acabei de disponibilizar a última versão no grupo de líderes do Senado, eles vão analisar, e eu antecipei para eles justamente para quê? Para dar o máximo de transparência possível a este relatório, porque jamais ousarei querer inventar a roda.
é fruto de um diálogo longo que eu fiz de quarta-feira para cá, com ministros do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, com vários partidos que quiseram conversar. Eu me coloquei à disposição de todos. Ontem fiz conferência com todos os líderes da oposição na Câmara e no Senado. Conversei com vários grupos de prefeitos, tenho conversado. Sila, você me conhece, você sabe que eu sou do diálogo. Passei sábado conversando com movimentos da sociedade civil organizada, com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, a CNBB, o Transparência Brasil, o Pacto pela Democracia, todas essas organizações, além da academia, conversando com ex-ministros renomados que estão hoje dedicados ao direito eleitoral, vários advogados importantes. Ou seja, qual é a ideia, Silas? Que nós vamos mandar lá para o nosso relatório para ser apreciado pelos nossos pares. Adia-se a eleição para o dia 15 de novembro, primeiro turno. Estamos prorrogando 42 dias. Então, para ficar bem didático, para as pessoas lá na ponta entender, eu não vou falar de artigo e não vou falar de parte científica. Vamos falar aqui da política. 42 dias prorrogado o mandato, a eleição, então eu estou arrastando 42 dias também para frente tudo que está a vencer. Ou seja, descompatibilização. Se o cidadão é comunicador de televisão e de rádio, ele teria que sair do seu programa de agora no final do mês. Então, ele já vai para dia 15 de agosto. O prefeito também não fica com período vedado, vai para o dia 15 de agosto, ele pode inaugurar a obra, pode assinar convênio. Ou seja, se você está prorrogando a eleição, não é justo você deixar o período vedado, porque os gestores, principalmente em meio de pandemia, precisam trabalhar. Então, a vida continua. Esse é um ponto. O outro ponto que as pessoas perguntam, mas senador, como é que você pode confiar que 42 dias, dia 15 de novembro, vai ter segundo turno, vai ter eleição, se a pandemia vai deixar? Né? Que eu estou colocando lá no relatório? Primeiro que o nosso inimigo é invisível. Ninguém pode prever o efeito de uma pandemia como essa do coronavírus. Então, o que eu estou dizendo lá? Casos municipais, o TRE provoca o TSE e o TSE fica com a prerrogativa de adiar e fazer uma eleição suplementar. Exemplo prático. O Piauí está marcada a eleição 15 de novembro. Chega lá próximo do dia 15, faltando 10 dias, até 10 dias, o Ministério Público Eleitoral provoca o TRE dizendo, olha, a região de Floriano, infelizmente, não tem como realizar a eleição, porque lá, infelizmente, o pico foi lá para cima e inviabilizou. Mas Teresina pode, Parnaíba pode, o restante pode. Então, o que o TRE vai pedir ao TSE? Essa autorização. O TSE, confirmando com as autoridades sanitárias a gravidade daquela determinada região de Floriano, então realiza-se a eleição aonde está liberado e adia apenas aonde está completo. Isso é para a solução municipal, problema municipal. Se for no estado ou na região, aí nós já criamos uma outra escala recursal. O TRE pede para o TSE essa providência de suspender, por exemplo, estado do Maranhão e Piauí. O restante do Brasil todo pode acontecer, mas no Maranhão e Piauí não, hipoteticamente. Então, o TSE vai se reportar à Comissão do Covid-19 do Congresso Nacional, que está acompanhando as ações e as execuções orçamentárias do Executivo nesta pandemia. Então, ela vai tratar com o TSE. Inconvencida de que tem que adiar de determinado estado, então ela vai provocar o Congresso Nacional para autorizar através de um decreto legislativo, que é uma ação mais rápida e simples, você é sabedor, e esse decreto legislativo, que é voto simples, maioria simples, autoriza a prorrogação de determinado estado ou região. Assim ficará mais fácil de você fazer o recorte e tratar objetivamente apenas aonde nós tivermos problema. Eu acho que você deixou as janelas aí excelentes, Júlio. Sou suspeito para te elogiar, mas olha, você aumentou 42 dias, que eu acho que em 42 dias a coisa está mais tranquila. Eu preferiria no início de dezembro, mas tem a questão da prestação de contas, tem todo segundo turno. Segundo turno, fazer segundo turno no Natal, fazer segundo turno no final de ano, como é que vai prestar conta? Então, vamos apostar nesses 42 dias a mais,
e nessa flexibilização. Você foi, e claro, você ouviu muita gente para chegar nesse ponto. Por exemplo, Fortaleza ontem não teve uma morte, né? Fortaleza não teve uma morte, mas Porto Alegre teve que recuar. Porto Alegre recuou ontem da flexibilização comercial. Quer dizer, você, no seu relatório, você deixa essa janela aberta. Então, eu acho que você não vai encontrar muita dificuldade para aprovar. E deixando claro também, né? Tem alguns prefeitos até me mandando mensagem aqui, o prefeito do Maranhão, mandando um abraço para você, né? Que a sociedade não aceitou, as instituições não aceitou discutir prorrogação do mandato, né? Não. Ninguém aceitou, quer dizer, as instituições, a sociedade não aceitou. Quer dizer, muitas vezes o prefeito, mas não tem condição, era bom prorrogar. Mas vocês do Senado foram assim pressionados pela sociedade e pelas instituições de que prorrogação de mandato é perigoso e as instituições não aceitariam. A Justiça Eleitoral mesmo se funcionou, né? E é importante, Silas, como as pessoas que me conhecem, quero cumprimentar todos os prefeitos do Maranhão em nome do meu irmão, amigo Luciano Leitor, de Timon, eles me conhecem e sabem que eu jamais vou trabalhar com mentira ou tentando enganá-los ou criando falsa expectativa. Não caiam nessa de achar que não aprovando vai ficar para o dia 4 e não passando dia 4 de outubro prorroga mandato. Tá? É mais fácil o judiciário entender que a lei orgânica do município cada uma lei orgânica trata uma questão na ausência do prefeito, ela pode ser seguida essa lei orgânica, eleger um membro da Câmara de Vereadores ou uma eleição indireta que a Câmara elege, ou o juiz mais antigo da comarca, ou seja, quem achar que vai ficar no mandato sem estar eleito, esqueça, e é ilusão que estão criando na cabeça de vocês. Estão vendendo essa ilusão. Tem gente vendendo essa ilusão, né? E nós temos hoje, Silas, e é importante os políticos entenderem isso, e a sociedade, que quem pode dar as regras somos nós, o Congresso, através de normas. Então, se nós estamos votando uma norma que já está pensando nesses gatilhos, é justamente para garantir não só o Estado Democrático de Direito, mas também garantir que não tenha nenhum tipo de invenção de roda. Esse é o mais importante. Claro, isso é importantíssimo. Você foi muito esclarecedor, viu? Qual é a sua perspectiva? Você acabou de distribuir para os líderes, né? Você só vai pegar no pulso do pessoal na parte da tarde para saber. Mas, final de semana, você é um cara de diálogo. O que você não conseguir conversando, ninguém consegue. Você é muito bom de conversa. É muito bom de convencer a gente de estar conversando. Então, o que foi que você sentiu pegando no pulso dos senadores? O amigo Silas Freire sempre é generoso, né? Muito obrigado. Eu senti assim, Silas, nós vamos ter muita dificuldade na questão do segundo turno, porque muitos acham curto o prazo de 15 para 29 de novembro e estão aí tentando por dia 6 de dezembro. Então, eu não sou intransigente. É o que eu disse, olha, eu estou mantendo a data que foi feito o apelo pelo tribunal e por vários setores, mas se a maioria decidir pelo dia 6, não tem problema nenhum. Eles vão apresentar uma emenda e vão debater o assunto pontualmente. Outra coisa que foi também muito discutida, Silas, e eu pedi, inclusive, venha ao meu amigo senador líder do PSD baiano, o Otton Alencar, que ele queria para me deixar o voto facultativo a partir de 60 anos. Depois da eleição, se tiver muita abstenção, se eles não puderam participar, não tem problema nenhum a gente organizar uma lei para anistiar todos que não puderam participar em virtude da pandemia e tudo, e por suas razões. Mas agora, você estimular o voto facultativo, ele é muito ruim, nossa democracia ainda é muito frágil. E o outro ponto é o seguinte, e se o determinado candidato, o público-alvo dele é justamente esse público de 60 anos para frente? Aí você vai desmobilizar esse público e prejudicar determinada candidatura, porque aí você perde a paridade de armas. Então, se é para um, são para todos. E aí, claro, vai quem pode, quem não pode, depois vai justificar. O senador Ciro, inclusive, anunciou no final de semana no Piauí que irá propor, inclusive, as pessoas do grupo de risco, não só pela idade, né? Aí vai apresentar emenda. Como surgirão emendas também, senador, a propósito da unificação das eleições, que essa disputa, por exemplo, se realmente for no dia 15 de novembro, se faça por 6 anos. Pode ser?
Hoje nós temos uma situação específica. Como tem muitas ideias, inclusive boas, eu quero até parabenizar o meu colega senador Marcelo Castro e o Ciro Nogueira e o Hermano Ferri, que tem tido assim, uma atuação muito sintonizada, ajudando os estados e os municípios nesse combate ao Covid-19. Estamos muito unidos, independente das questões das colorações ideológicas e partidárias. Aí, no texto, está claro que essa emenda ela é autônoma na Constituição. Nós iremos tratar especificamente sobre a data da eleição e por conta da pandemia. Nós não estamos tratando o tema da reforma política e eleitoral, Silas, justamente para isso não virar um marco eleitoral e inviabilizar o projeto, porque são muitas ideias. Eu, a matéria específica, eu quero te dizer que eu sou totalmente a favor de debatermos uma solução para unificação da eleição e uma solução, claro, algum eleito futuramente vai ter um mandato maior para coincidir com os outros. Agora, isso é tratado no momento correto. Agora, o meu foco é resolver a questão da data da eleição no período da pandemia. Tá bom, senador. Muito obrigado. Eli, você tem alguma pergunta para o senador aí? Senador, o senhor teme que esse ano, por exemplo, o eleitor ele tenha pouco interesse por esse pleito e que a abstenção seja enorme, porque eles já reclamavam em eleições anteriores da questão do voto ser obrigatório, de ter que cumprir essa exigência legal. E por conta da pandemia, isso pode se tornar uma desculpa excelente, né, para não ir votar. Eli, é muito pertinente a sua colocação, ao tempo que eu digo que o exercício do voto é o exercício da cidadania e ele é muito individual. Eu não posso estar até enganado, mas eu ando muito, converso muito com as pessoas. Cada vez mais com essas crises que nós temos vivido nos últimos anos, a população ela tende a participar e discutir mais sobre política. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber que é através da política, sim, que nós resolvemos os problemas das pessoas. Agora, tem a boa política, o P maiúsculo, e os politiqueiros. Eu estou falando da política. Por exemplo, se você não tiver um bom gestor agora, como é que ele vai fazer um bom enfrentamento de uma crise sem precedentes dessa que a gente está vivendo? Como é que vai ser o pós-pandemia com esse desemprego enorme e um monte de empresa aí que quebrou? Então, se não tiver o cidadão sintonizado com a boa política, você não se preocupe, meu amigo. O cara que está lá na mal política ou que não tem compromisso nenhum com o futuro dele vai decidir por você. A questão é simples. Quando a pessoa do bem desiste, o mal prevalece. Aí você tem que escolher se é você que quer decidir seu futuro ou se você vai dar para uma outra pessoa sem compromisso decidir por você. É uma decisão que cada um vai tomar na sua vida. Tá bom, senador. Obrigado, senador. Então, parabéns pela sua atuação. Silas e Eli, você me permite só um ponto? Claro. É importante porque até o dia 31 de julho, a ANEEL suspendeu todo e qualquer tipo de corte de energia, porventura que esteja atrasada a conta. Só que como nós moramos aí no Maranhão, vocês no Piauí, sabemos o quanto que isso vai aumentar o número de contas atrasadas. Ou seja, a partir de agosto, infelizmente, nós vamos ter aí mais cortes de energia e de água, não é verdade? Então, eu peço aqui autorização para ti só para divulgar para todos os amigos maranhenses e piauienses que foi sancionado na semana passada o projeto de lei de minha autoria, o 14015, que proíbe essas empresas de energia e de água cortar o serviço dia de sexta-feira, véspera de feriado e final de semana. Ou seja, acontecia muito da pessoa chegar às 5 horas da tarde da sexta-feira, a equipe de corte vai lá e corta o serviço. Aí a pessoa só ia religar lá na segunda ou terça-feira quando ela tivesse condição de pagar em dia útil esse boleto. Então, com esta lei, ele não pode mais cortar dia de sexta-feira e não pode mais cortar na véspera de feriado. Ou seja, se tu vai ter um feriado terça-feira, a equipe do corte não pode ir segunda-feira na tua casa e nem no teu comércio fazer o corte desse serviço. Já está valendo a lei federal, e para cortar o serviço, eles têm que te comunicar por escrito que estão indo tal dia fazer isso, senão são passíveis de multa. Olha aí, boa lei, parabéns, hein?
Grande alcance. Muito bem. O pessoal vive aperreado. Passar o final de semana sem energia é duro, 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 duro. Obrigado, senador. Obrigada, parabéns senador. pelo projeto aí. Vamos torcer que dê certo. Quando você for governador do Maranhão, me leva para aí. Eu vou só para Timon, só atravessar. Eu só tenho coragem de ir para ir para o governo do Maranhão se tu voltares para a Câmara para defender o nosso estado junto com o do Piauí. Vamos ver. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada, Valeu, senador. um abraço. Um ótimo Tchau. dia para o senhor.